Eu queria assim que você abrisse os seus olhos e estendesse as suas mãos pela Cleide. Ela que hoje vem trazer a palavra para nós. Nós possamos entregar a Cleide agora no coração de Nossa Senhora. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre a Cleide, vem sobre a vida dela, sobre a história dela. Tu conheces Jesus no seu coração, tu sabes, Jesus, o que ela rezou, o que ela orou. Eu te peço, Nossa Senhora, envia todos os teus anjos e arcanjos sobre a Cleide agora, Jesus. E a partir de agora que não seja a Cleide, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar. Que ela possa estar cheia do teu Espírito Santo. Que ela possa, Jesus, proclamar. Que ela possa, Jesus, proclamar a tua palavra, Senhor. Que ela seja o canal da graça nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, Para sempre seja louvado. Boa noite. Vamos tentar a paz de Jesus para todos que estão aqui. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando de casa. Como muitos talvez já me conheçam, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Cleitiane. Aqui na missão me chamo de Cleite. E é com muita alegria, né, que estamos aqui hoje para mais uma vez anunciar a palavra. Quem está atrás está conseguindo ouvir bem? O som está chegando bem? Ótimo. Então, eu faço parte da missão desde 2023 como membra. E eu fiz o retiro, o 6º retiro, restauração. Tem alguém aqui que tenha feito o 6º? Não trabalhado. Alguém aqui está aqui que já fez o 6º junto comigo? Foi o tema da Sagrada Família. Alguém? Não? Você. Eu fiz o 6º, restauração. Trabalhei no 7º e no 8º. E no 9º, que foi em 2019, eu fui convidada, aceitei, mas daqui a pouco, quando eu contar meu testemunho, eu vou dizer para vocês porque que eu dei um passo atrás e acabei desistindo de trabalhar, né, em 2019. E teve a pandemia, né, teve alguns acontecimentos. Aí depois de 2019, o outro retiro que teve foi o 10º, que já foi quando eu retornei, foi 2023, e estou aqui, pela graça de Deus. Atualmente eu faço parte como membro, né, como eu disse, e sou uma das coordenadoras gerais de formação por cidade, junto com Tia Sandrinha. E também, né, faço parte da formação lá do Valparaíso. Esse ano eu vou fazer 40 anos, agora esse mês, dia 30,
tenho 39 anos, né? Quase chegando nos 40. Tenho uma filha de 15 anos que me acompanha, acredito que ela esteja acompanhando. Tenho uma mãezinha no céu, faleceu há 3 anos e 8 meses, né? O meu pai e uma irmã e uma sobrinha. Eu sempre gosto de contar, né? Um pouquinho, para dizer que, assim como você que está aí sentado, né? Eu também tenho uma família, eu também tenho problemas, eu também tenho outras coisas, né? Acontecendo, além de estar aqui pela graça de Deus. E hoje, o Senhor nos convida a um tema muito especial. Fuja do pecado, não vos enganeis. E é um tema muito forte, né? Um tema de muito impacto, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já vou convidar você a pegar a sua palavra e aí daqui a pouco nós vamos aprofundar. Então, vamos lá. O tema já é bem sugestivo, né? Fuja do pecado. Então, vira para o seu irmão que está aí do seu lado e diga para ele: fuja do pecado. O pecado, a primeira coisa, né? Quando a gente fala fuja do pecado, fugir quer dizer corra, né? Tem um perigo, saia de perto do pecado. Mas o que é pecado? Então, eu vou começar falando o que a nossa Santa Igreja Católica nos ensina através do seu catecismo. E aí, daqui a pouco, a gente vai pegar a palavra em Eclesiástico. Então, eu já quero começar essa pregação definindo o que é o pecado, de acordo com os ensinamentos da nossa igreja. Lá no parágrafo, pode anotar, quem trouxe caneta, anota aí. Nos parágrafos 1849 e 1850, vai ilustrar, vai explicar o que é pecado. Mas eu vou ler só um trecho agora aqui e eu queria que vocês anotassem para estudar em casa, combinado? Então, a definição do pecado, lá no parágrafo 1849, diz assim: foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrária à lei eterna. Foi definido por Santo Agostinho. Então, repete comigo: uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Amém? Tá. E o que isso significa? O que é essa lei eterna? São os mandamentos de amor, os mandamentos do nosso Senhor. Então, Deus nos deixou 10 mandamentos. Então, tudo que nós fazemos, seja por pensamentos, palavras, atos e omissões, que vá contra os princípios eternos, a lei eterna, aquilo que é o certo, aquilo que o Senhor nos pede através dos 10 mandamentos, é pecado. Então, nós devemos fugir. Então, agora que a gente já definiu, ficou claro o que é o pecado? Ótimo. Então, vamos fugir, né? Vamos nos policiar. Agora, eu quero abrir com vocês em Eclesiástico 21. Para quem tem a tradução da Ave Maria, para a gente não demorar, quem está com a Bíblia da Ave Maria é página 891. Tá bom? Na tradução Ave Maria. Eclesiástico 21. Não é Eclesiastes. Eclesiástico 21. Nós vamos ler o versículo 1 a 4 e depois vamos pular por 10 ao 13. Amém? Quanto vocês acham? Quem já achou, ajuda o irmão do lado. Amém? Vamos lá. O tema da palavra na tradução da Ave Maria é fuga do pecado. Filho, pecaste? Não faça mais. Mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Versículo 2. Foge do pecado como se foge de uma serpente
porque se dela te aproximares, ela te morderá. Versículo 3. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Versículo 4. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. Agora pula para o versículo 10, lá embaixo. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Palavra do Senhor. Graças. Se você puder, dá um beijo na sua Bíblia, nessa palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa palavra ela veio como uma flecha, né? Para coroar o nosso tema. E eu queria refletir aqui com vocês. Primeiro, fuja, né? Fuja já para a gente estar em alerta. Resista. Pessoal, vamos silenciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Então eu peço em nome de Jesus todo silêncio, toda concentração para essa palavra. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12 a 13, não precisa abrir. Quem está em pé, cuide para não cair. Então olha aí para o seu irmão, dá uma chacoalhada nele e fala, quem está em pé, cuidado para não cair. Porque olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente está em pé, se a gente não tiver humildade, não tiver vigilância, não fugir do pecado, a gente cai e a queda é feia. Então é preciso estar em constante vigilância, é preciso se autoconhecer. Se eu sei que um cachorro morde, eu não vou até ele, né? Se eu sei que um cachorro vai me machucar, eu não vou lá. Então a gente também não pode brincar com o pecado, nem com as ocasiões de pecado. Lembra que está lá no catecismo que é todo pensamento, palavra, ação contrária. Mas eu queria trazer hoje uma diferenciação para vocês. Existe uma diferença entre sentir uma tentação, sentir uma fraqueza, sentir um desejo carnal, sentir alguma questão assim para o pecado, e existe que não é igual consentir. Sentir está tudo bem, porque nós somos seres humanos, é sinal que a gente tem saúde. Então, se você vê um bolo apetitoso, né, e você fala, nossa, esse bolo deve estar maravilhoso, né? Mas se eu não cuidar, eu posso cair ali no pecado da gula, comer o bolo todinho, né? Mas se eu sentir a vontade de comer aquele bolo todo, tudo bem, mas aí eu tenho que vigiar, saber, não, eu posso comer um pedaço, eu preciso comer o bolo inteiro, posso dividir, não é mesmo? E não preciso consentir nesse pensamento de comer o bolo inteiro e cometer a gula. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A mesma coisa serve para todos os pecados. Os pecados, minha gente, a todo momento nós pecamos. A palavra de Deus diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Isso está na primeira carta de São João. Então nós não podemos ter o orgulho, a soberba de falar, não, eu não tenho pecado. Né? Nós temos sim que vigiar e nossa igreja é mãe. Ela nos dá o sacramento da confissão, que é um remédio, que é cura, é um sacramento de cura. Então, sempre que a gente cair, nós temos que nos reerguer o quanto antes. Se você cair, não permaneça no pecado. Se levante correndo, vá aos pés do Senhor, peça ao Senhor a graça do arrependimento, se confesse você que pode e volte à graça do Senhor. A palavra de Deus também vai nos dizer, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. Isso em Romanos 6, 23.
E o que é o salário? O salário é a recompensa. O salário, depois que você trabalha ali, o suor do seu trabalho, você tem o seu recebimento, o dinheiro, a recompensa. Então, o salário do pecado é a morte, é o retorno que nós temos por pecar. Mas eu conheço tantas pessoas, assim como eu e você, que já pecaram, que se arrependeram, mas continuam vivos. Então, como é isso? Que o salário do pecado é a morte? É que o pecado, é que a morte entrou no mundo por conta do pecado. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, a desobediência, não teríamos a morte, né? Estaríamos todos no paraíso. Então, o pecado entrou no mundo e com ele, por isso entrou a morte. Só que essa morte que a palavra fala não é só a morte física, que ontem a gente comemorou, né, o Dia dos Fiéis Defuntos. É a morte espiritual. É a morte, é a quebra da nossa amizade, da nossa alma, que é a esposa de Cristo, né? E quando a gente cai no pecado, a gente tem essa ruptura, essa separação. É como um amigo que você tem ali aquela conexão. E você fere o seu amigo, machuca o seu amigo com palavras, com ações, com omissões, e aí vocês dão aquela distanciada. Mas Deus, que é o nosso amigo fiel, Jesus, que é o nosso Senhor, está sempre de braços abertos para nos receber. Quando a gente se arrepende, Ele aí está, fiel e justo. Porque mesmo que eu seja infiel, que você seja infiel, Ele nunca será infiel a nós, porque o seu amor é sem medida. Quando o filho pródigo saiu de casa, pegou sua herança, gastou tudo com prostitutas, com bebidas, com tudo que não prestava e foi comer a lavagem dos porcos, não é só a lavagem dos porcos no sentido só a comida. É porque quando eu e você nos afastamos de Deus, enquanto Ele nos oferece um banquete da sua presença, o que o pecado nos dá é pior que a lavagem dos porcos. Está entendendo? O significado da palavra de Deus? São Felipe Neri, um grande santo, ele dizia bem assim: tem lutas que a gente nem deveria estar lutando, sabia? Às vezes a gente fala assim, mas eu sou forte, não tem problema, eu vou lá naquela festa, não dá nada. Se alguém quiser me oferecer uma bebida, ou um cigarro, ou uma droga, ou vier alguém querendo ficar comigo, não, eu vou resistir, porque agora eu estou na igreja. Cuidado. Porque quem está em pé, cuidado para não cair. Isso daqui, assim, você, aperte o seu braço, seu rosto. Isso aqui é uma carne limitada, fraca, frágil, sensível. Então, nós, por nós mesmos, não conseguimos nada, não conseguimos vencer os vícios, não conseguimos vencer a prostituição, não conseguimos vencer a fornicação, não conseguimos vencer as drogas, não conseguimos vencer o sexo desregrado, desenfreado, fora do casamento. Mas, com o poder do sangue de Cristo, a gente consegue. Então, São Felipe Neri, ele dizia, contra os demônios que devemos combater, todo pecado deve ser combatido, né? Devemos lutar. Porém, contra os pecados da carne, da sexualidade, da sensualidade, os vícios da luxúria, né? Da fornicação, esses pecados da carne, só vence quem corre e não quem luta. Vou repetir, para ver se todo mundo entendeu. Contra os pecados da carne, só vence quem corre e não quem luta. Entendeu? Então você não precisa provar que é forte o tempo todo. Você é homem casado, você não precisa provar nada para ninguém. Você não tem que mostrar para os seus amigos que você é forte o suficiente para estar em grupos que não convêm. Eu já falei outras vezes sobre isso. Ser um homem de verdade é ser temente a Deus, é saber que se você tem um compromisso com a sua esposa e com Deus, você deve honrar, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando só estiver você lá com o seu celular. Então, tem coisas que não convém, tem filmes que não convém, tem novelas que não convém, tem músicas que não convém, e vocês estão entendendo. Cada um sabe do que eu estou falando. Tem amizade que não convém. Tem lugar que não convém. Tem lugar que não convém para um cristão, sabiam, meus irmãos?
Mesmo que você seja casado, tem lugares que não convém a um casal, porque o leito do seu casamento é sagrado. Igual o altar é sagrado, a sua cama do seu quarto, do seu casamento é sagrado. Não é qualquer coisa que tem que entrar no seu quarto. Não é qualquer coisa que tem que entrar no seu casamento. Você não precisa de filmes pornográficos, de revistas pornográficas. Você não precisa de todo esse lixo, porque tudo que Deus criou é belo, é perfeito. Eu quero contar para vocês que durante muito tempo na minha vida eu tive uma graça muito especial de Nossa Senhora, que foi a graça da guarda da castidade. E quem está em pé, cuidado para não cair. Então eu já contei essa história, não vou repetir, né? Em outras pregações eu já contei que, para quem não sabe, eu já fui casada, tenho uma filha, e meu namoro foi muito bonito, namorei, noivei, casei, tudo como a igreja pede, viver na castidade, guardando a castidade para viver a sexualidade só no matrimônio. Quando me casei, estava aberta à vida, queria ter uma família numerosa, mas infelizmente o adultério entrou no meu matrimônio. Infelizmente a prostituição entrou dentro do meu lar e quase me destruiu. Então eu fiquei muito mal, eu adoeci e eu nem vou entrar tanto em detalhes. E o meu matrimônio desabou, por mais que eu rezasse, que eu tentasse, que perdoasse, tentasse de novo, mas Deus deu o livre-arbítrio. Então, quando o outro não quer, nós não podemos fazer nada. Então, eu deixei que a pessoa seguisse a sua vida e perdoei. Eu perdoei de coração, porém, meus irmãos, na luta contra o pecado, existem batalhas que a gente só vence correndo. É melhor correr, porque o pecado, ele se apresenta como uma serpente que te fere. Então você não tem que se achar forte o suficiente, né? Então quando o meu matrimônio foi destruído pela prostituição, pelo adultério, eu fiquei devastada. Eu quase morri. Foi Deus que me sustentou. E o inimigo, por uma brecha, pela brecha da revolta, eu fiquei totalmente carente, totalmente fragilizada, e isso se tornou um prato cheio para minha queda. E eu caí no fundo do poço, na lama mais suja que vocês possam imaginar. E eu nunca dei esse testemunho que eu vou contar aqui. Então eu peço, né, aos intercessores que fiquem em ordem de batalha, porque é muito forte o que o Senhor realizou na minha vida. Eu, depois do divórcio, então, comecei a me relacionar fora do matrimônio, né? Na fornicação, na luxúria, no pecado da carne. E até os meus 33 anos, a idade de Cristo, até os meus 33 anos, eu nunca tinha passado nem perto de um ambiente que eu não recomendo para ninguém, chamado motel. Não recomendo, não vão, meus irmãos. Quem já foi, se confessa, não vá mais. Porque lá é a presença dos próprios demônios lá naquele ambiente. E eu, com meus 33 anos, através dessa revolta, dessas tentações carnais, dessa fornicação, né, que é o pecado da sexualidade fora do casamento, desses relacionamentos que só acabaram mais ainda me afastando da graça de Deus. Então, com meus 33 anos, eu comecei a frequentar. E não foi só um, não foram dois, foram vários. E lá não era meu lugar. Por diversas vezes eu via vultos negros. Eu sentia fedor de queimado, um chuveiro ligava sozinho. E eu ficava muito mal, eu chorava com aquilo, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E era mais forte do que eu, porque eu estava totalmente entregue a esses vícios, a essa fraqueza da carne. Então, durante os meus 33 anos, como eu te disse, eu tive a graça de vigiar a minha pureza. E depois, por uma situação, né, da minha vida, eu fiquei muito
indo num tempo com uma revolta. E essa revolta, eu repito, a revolta, a desobediência, é o orgulho que abre as portas para a nossa queda, para o demônio. Então aí eu comecei por um caminho e mesmo assim o amor do Senhor não desistiu de mim. E um dia a nossa fundadora Juliana, sem eu contar nada para ela, que eu estava indo nesses lugares nojentos, um dia ela me ligou e disse que rezando por mim, Deus mostrava para ela que lá não era o meu lugar. E ela dizia, amiga, não vá mais, lá não é o seu lugar. Você é uma filha amada de Deus, você não precisa ir para esses lugares sujos, que é um lugar de adultério, de prostituição, de todo tipo de orgia que acontece. Eu não me orgulho de contar isso, e eu só estou contando pela glória do Senhor para dizer que quem está em pé, cuidado para não cair. Eu não me orgulho disso. A palavra de Deus vai nos dizer que o pecado causa uma ferida que não se cura, né? Eu estou procurando onde é que foi, no versículo 3. Aqui, ó. A chaga que se produz é incurável, mas eu estou me curando. Tem aquela música, tua presença cura. Eu estou me curando. Então, dos anos 2019, 2020, 2021, foram os anos que eu estive fora da graça de Deus. Que foram os anos que eu estive num relacionamento que foi abusivo e eu tive a dependência emocional. Então, era como um vício. Eu era dependente emocionalmente, carente com aquela pessoa. Então, eu achava que eu não ia saber viver mais sem aquela pessoa. E toda vez que eu via aquela pessoa com quem eu me relacionei por esses anos, tinha que ter um envolvimento íntimo. Então, eu me tornei uma pessoa que estava totalmente no pecado da luxúria, nas fraquezas da carne, nas feridas da carne, e era um pecado insaciável. E não preenchia, era um vazio. E quanto mais se praticava, quanto mais se ia nesses lugares nojentos, e eu peço que em nome do Senhor eu tenha a graça de nunca mais voltar, porque Ele me mostrou lá dentro, Ele me mostrou que não era para eu estar lá. E quando aquele chuveiro se ligava só, quando eu via aqueles vultos negros passando, quando eu sentia aquele um enxofre no meu nariz, e Deus me deu a graça de me libertar de frequentar, né, esses lugares, porque lá não era o meu lugar. Então, em 2022, a minha mãe faleceu, que eu também já contei aqui, e eu sei que eu tive a intercessão dela também. Quando ela faleceu, eu ainda estava num relacionamento abusivo, né? Com muitos pecados da carne e outros também. E um dia eu pensei assim, para que viver? Eu já não tenho minha mãe, eu estou vivendo uma vida terrível. Esse relacionamento só está me ferindo, não me faz bem, só me machuca. E aí um dia chorando eu ouvi uma voz, solte a corda. E aí que eu chorei. Eu falei, como é que eu vou soltar essa corda se eu estou dependente dessa pessoa? Parecia que o mundo girava em torno dessa pessoa. E naquele momento Deus foi me mostrando que eu tenho que depender dele na Eucaristia, é dele na Santa Missa, é dele através da oração. Não é de um ser humano, não é de um desejo carnal, não é de um ato sexual. Eu tenho que depender dele, porque foi ele que morreu na cruz por mim. A paixão que eu tenho que sentir é por ele. Então, assim, foi um processo para fazer a libertação mesmo espiritual, essa libertação de dependência emocional não foi fácil. E um dia, depois que a mamãe faleceu, eu estava muito mal, ouvi essa voz, e um dia no trabalho pedi para a sobrinha rezar por mim. E ela disse que ia pedir licença para minha mãe, para rezar por mim, do jeito que minha mãe rezaria. E aí tudo foi mudando. E aí eu comecei a pedir, Senhor, faz do seu jeito, porque até agora eu só me dei mal. Eu estou fazendo do meu jeito e está tudo indo péssimo. Era uma vida com uma falsa alegria, mas eu não era feliz, não estava feliz.
como eu tinha sido feliz desde os meus 16 anos, quando eu tive um encontro com Cristo, até meus 33, foi uma vida. Aí com 34, 35, 36, foi uma ladeira abaixo. E não era só por esse relacionamento, era tudo. Porque um abismo puxa outro abismo. Então, se você começa a beber, aí daqui a pouco você quer se relacionar com a pessoa, aí daqui a pouco você quer ir para um lugar que não deveria, aí daqui a pouco tudo que você faz com a pessoa ainda não é suficiente, aí você quer outro vício para se saciar e nada sacia, porque um abismo puxa outro abismo. Então, o Senhor teve misericórdia de mim, né? E aí depois que tudo isso aconteceu através um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, faça do seu jeito. Eu quero sair da frente para o Senhor agir, porque desse jeito não dá mais para viver. Eu quero de volta a minha amizade contigo, porque sem ti eu não sou nada. E aí Deus foi agindo, foi me dando a libertação, a força para lutar. Só que para você lutar, você tem que ser corajoso também. Porque não tem como fugir, por exemplo, de um relacionamento abusivo e continuar conversando com a pessoa. Não tem como. Não tem como. Porque eu não sou forte o suficiente para poder, e eu tenho essa fraqueza. Então, preciso de tratamento psicológico, psiquiátrico, Deus em primeiro lugar. Preciso de muita oração, jejum, né, para se libertar. Não é fácil. Não é fácil. A carne estava acostumada com essa vida, então o Senhor foi dando a graça dessa libertação, de lutar novamente, lutar nem sempre é vencer, mas lutar com Cristo a gente pode, sem Cristo a gente não consegue. Então, de 2023 para cá, Deus me deu essa graça de lutar novamente, diariamente, em busca de estar na presença dEle, de renunciar a esses desejos da carne, esperar em Deus por uma situação que Ele conhece, que a igreja está analisando, né? A nossa igreja que é sábia, e esperar nele, no tempo dele, para que a vontade dele prevaleça. Porque um dia a graça dele me alcançou. Então, mesmo quando eu fui no fundo do poço, até no meio da lama, de alguma forma o Senhor quis me mostrar que lá não era o meu lugar. E hoje eu quero te convidar também a pensar, feche os seus olhos um pouquinho, vai pensando aí quais são os pensamentos, as palavras, as omissões, os atos que você tem feito. Hoje eu quero te convidar a pedir perdão ao Senhor, porque hoje eu entendo que os meus pecados da carne cravaram espinhos no Senhor. E isso me dói. E eu já pedi perdão, já me confessei. E agora é um processo também de me perdoar, de me reencontrar. E só em Cristo a verdadeira paz é possível. Então, durante muito tempo, o Senhor veio preparando o momento certo para que hoje esse testemunho fosse falado. E eu peço que, em nome do Senhor, que tudo isso que eu falei não seja para me exaltar, não. Só para dizer que o Senhor me amou, que o Senhor permitiu que eu fizesse do jeito que eu queria, mas eu me dei muito mal. Muito mal, gente, muito mal. Eu paguei um preço muito alto também por fazer uma escolha da desobediência. E eu não desejo para vocês. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a levantar, fechar os seus olhos. Nós queremos rezar por vocês e depois quero que vocês escutem essa música. Mas primeiro eu quero rezar. Eu quero pedir, Senhor Jesus, nesta noite, que o Senhor venha nos perdoar pelas vezes que te traímos, Senhor Jesus, com os nossos pensamentos, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, pelos pecados da sexualidade, contra a pureza, contra a castidade. Perdão, Senhor, pelos pecados, Senhor, que têm entrado nas nossas famílias através do celular, Senhor. Perdão, Senhor Jesus, pela nossa fraqueza. Dai-nos a graça de sermos corajosos o suficiente para fugir, Senhor, das tentações, para bloquear, Senhor, as pessoas que nos levam a pecar, para fugir das amizades que não nos levam para Ti, para desviar o caminho, Senhor, se nós sabemos que aquele caminho vai nos fazer pecar. Senhor Jesus, eu quero pedir
pela gota do teu sangue precioso, Senhor. Vem nos purificar nessa noite, vem nos libertar dos nossos pecados, das nossas vaidades, das nossas mentiras, dos nossos vícios, do nosso apego ao dinheiro, das nossas mentiras, Senhor, das invejas que nós sentimos, dos rancores que nós guardamos. Dai-nos a graça de fugir, Senhor, desses pecados que te machucam, desses pecados que ferem um irmão, que ferem a nós mesmos. Dai-nos a graça, Senhor, de buscar a reconciliação contigo, Senhor. Afasta de nós o que nos afasta de ti. Aproxima de nós o que nos aproxima de ti. Se você ora em línguas, vamos orar um pouco em línguas, pedindo essa graça da libertação, do adultério. Meu irmão, se você sente a sua carne gritando e você é casado, foge. Sai desses grupos. Sai, bloqueia essas mulheres que te convidam, que querem ter encontros contigo. Você é casado. Minha irmã, não se envolva com esses homens que só querem se aproveitar de ti. Você é preciosa. Você merece ser tratada como uma princesa. Você não precisa de migalhas desses homens. Shuriala barela 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 Shuriala barela 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 Se o pecado te persegue e não tem força pra lutar, se o caminho que percorre só tem pedra pra pisar, se da água que bebias o pote seco já está, o alimento que comias acabou por se estragar. se o teu coração quer algo diferente, se o teu coração quer algo diferente, de ódio ou de dor, eu venho dizer-te a solução. É só Jesus, ó meu irmão. Ele te cobrirá de amor. Se o pecado te persegue e não tem forças pra lutar, se o caminho que percorre só tem pedras pra pisar, se da água que bebia o pote seco já está, se o alimento que comias acabou por se estragar, se o teu coração quer algo diferente, se o teu coração, se o teu coração
ter algo diferente de ódio ou de dor. Eu venho dizer-te a solução, é só Jesus, ó meu irmão. Ele te cobrirá de amor. Ele te cobrirá de amor. Ele te cobrirá de amor. A salvação. O teu coração é algo diferente. Se o teu coração, se o teu coração é algo diferente de ódio ou de dor, eu venho dizer-te a solução, é só Jesus, ó meu irmão. Ele te cobrirá de amor. Como a Cleide falou, né? Que nós possamos fugir do pecado. Fugir do pecado como o diabo foge da cruz. E essa música, essa canção é uma canção muito linda, né? Só em Jesus. Para que a gente não caia, para que a gente não desista, só em Jesus. Só Ele para nos sustentar. Só nele que a gente pode se amparar, que a gente pode confiar e que a gente pode acreditar. Que nós não queiramos ser fortes e achar que consegue e achar que pode. Não. Mas que a gente possa fugir, como ela falou. Que a gente possa correr do pecado. Que a gente possa se afastar do pecado. E se agarrar nele. Se agarrar em Deus. Porque só nele e só com Ele a gente consegue. Só com Ele a gente vence. Só com Ele a gente luta, vai em frente e levanta e levanta. Porque Ele está sempre pronto para nos levantar. Ele está sempre nos mostrando o caminho para a gente fugir. Nós que somos cabeça dura e queremos fazer do nosso jeito. Nós precisamos acreditar nesse Deus e ouvir a palavra dele, porque com ele e nele é que a gente consegue fugir do pecado, é que a gente consegue se afastar do pecado, porque se nós desobedecermos, nós vamos cair. E ele é a nossa única alegria, é a alegria completa, é a alegria que nos preenche. Só nele. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa certeza
que não é encarando, não é indo naqueles locais que nos leva a pecar que nós somos fortes, mas fugindo, obedecendo e ouvindo esse Deus. Para a gente encerrar, vamos cantar mais uma vez esse refrão. Se o teu coração é algo diferente, se o teu coração, se o teu coração é algo diferente, de ódio ou de dor, eu venho dizer-te a solução, é só Jesus, ó meu irmão. Ele te cobrirá de amor. Amém? Tchau para você que está em casa. Que o Senhor possa abençoar. E antes de vocês nos deixar, só quero fazer um lembretinho para vocês que estão em casa e para vocês que estão aqui também. Próximo domingo é o que, gente? Então, próximo domingo é o nosso restauro. E vocês que estão em casa são nossos convidados especiais a estar conosco lá no ginásio de Lusiânia. Vai iniciar pontualmente às 8 horas da manhã. Então, esteja lá para a gente louvar, para a gente adorar. Vai ter muitas pregações. Então, não deixam de ir. Também nós vamos ter comida, né? Porque a gente reza, mas a gente come. Vamos estar vendendo marmitex, vai ter lanche. Então, vai curtir conosco. Temos também SOS Oração, confissões, tudo. E não poderia faltar, né? A Santa Missa com o nosso pároco, o Padre Adonias, missa com oração por cura e libertação. Então, vai nos prestigiar lá, vai estar lá conosco, nós esperamos vocês, amém? Tchau, fiquem com Deus. Levanta, povo de Deus!